Eu comecei na parte de e-commerce, fui uma das pessoas que ajudou a fundar a Rappi no Brasil. A Rappi foi uma das primeiras empresas de tecnologia com que eu trabalhei e ela foi muito interessante porque eu que lancei a Rappi no Nordeste, né? Eu acho que quando a gente está falando sobre cripto, algumas antenas começam a subir. Georgia Sanches, gerente de negócios no Brasil da SunSub, e ela vai te contar por que essa empresa é a escolhida por 8 das 10 maiores exchanges de cripto no mundo. Como funciona? O que eu preciso? Qual que é a grande vantagem de eu fechar um travel rule, né, uma regra de viagem com vocês ou fazer in-house? Porque você não quer o tempo todo, você vai fazer um pix para um taxista de R$30, você não quer ter que fazer uma selfie. Uma coisa que eu sempre digo é que se você é uma pessoa que se diz especialista de cripto, você sabe pouco de cripto. Ei, pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint, pela Sicredi e pela Senior. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e a minha convidada de hoje é especialíssima, praticamente dona do mercado cripto, e ela é a gerente de negócios da SunSub, Georgia Sanches. Oi, tudo bem, Mari? Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Então, como você falou, eu sou responsável pela expansão da SunSub aqui no Brasil. Ótimo. E, para quem não conhece, a SunSub, ela é uma empresa que tem várias outras empresas do mercado cripto como clientes, e é justamente isso que a gente vai entender aqui no decorrer desse episódio. Mas antes disso, eu quero que você me conte também um pouco sobre você. Já trabalhou na Conduit antes com DeFi e tudo mais. Então, conta pra gente um pouco da sua carreira, como que você foi parar na SunSub e também sobre os negócios da SunSub. Sim, tá. Bom, eu comecei a minha carreira há 16 anos atrás e eu me mudei para tecnologia há 8 anos atrás. Eu comecei na parte de e-commerce, fui uma das pessoas que ajudou a fundar a Rappi no Brasil, e aí acabou que fui mudando de carreira dentro do e-commerce até que eu entrei em DeFi em 2020, né, na parte de cripto. Então, eu também fui do founding team, ajudei a fundar a LupiPay, que foi o primeiro on-off-ramp de cripto, no Brasil via Pix. E depois disso, também fui a pessoa country manager responsável pela expansão no Brasil de uma outra empresa também de DeFi, de cripto, que chama Conduit, ela é americana, e ela faz, na verdade, uma coisa que está muito em alta agora, que é a parte de stablecoins e todo o câmbio realizado e facilitado via blockchain. Depois disso, eu fiquei mais ou menos uns 4 anos nessa linha de frente de negócios de cripto. Eu acabei conhecendo a SunSub nessas empresas que eu trabalhei. Essas empresas eram clientes da SunSub. E aí, o que eu conhecendo a plataforma, eu me apaixonei pela plataforma. Assim, acho que eu não sou da área de compliance, mas quem entra em contato com a plataforma da SunSub entende o quanto que ela facilita, o quanto que a experiência de usuário é muito boa. Então, eu fiquei encantada, e aí surgiu a possibilidade, porque a SunSub já está no Brasil há algum tempo, mas precisava de uma pessoa para acelerar a expansão aqui no Brasil, e foi quando eu entrei há 1 ano atrás. Ótimo, mas aí você falou muitos pontos que a gente vai ter que destrinchar tá aqui, bom. Porque primeiro começa com Rappi, que já não é pouca coisa, e aí depois muda para tecnologia, mais tecnologia ainda, né, porque Rappi não deixa de ser, mas uma coisa foi como se fosse um buraco de minhoca ali, né, que você foi parar em DeFi, e depois ali cuida dessa parte de integração de finanças tradicionais com finanças digitais, que é uma coisa que a gente também fala muito aqui no Future of Money. Sim. Então, me conta um pouco mais de como que tudo isso aconteceu na sua vida, né? Porque, assim, em que momento você simplesmente, assim, decidiu fazer parte ali dos fundadores da Rappi, né? E se sentiu ali atraída por esse universo da tecnologia, né? Porque até
agora isso está mudando, mas até pouquíssimo tempo atrás, tudo isso era muito diferente, muito inovador, né? De um jeito assim, até que algumas pessoas rejeitavam essa ideia. Então, o que te fez se sentir atraída? Sim, então, a RAP foi uma das primeiras empresas de tecnologia com que eu trabalhei, e ela foi muito interessante porque eu que lancei a RAP no Nordeste, né? Então, e aí o fundador da RAP no Brasil, que é o Ricardo Bechara, ele era meu gestor e a gente, enfim, ficou trabalhando durante muito tempo junto, e eu me afastei da RAP um pouco depois dele, assim, logo depois, assim, de um ano depois que virou unicórnio, mais ou menos. E cada um tomou seu rumo, até o momento que ele me ligou e falou, ó, tô abrindo outra empresa, ele é empreendedor, enfim, foi do founding team também da Mobile e tal. E aí ele falou, tô abrindo outra empresa, tô precisando de alguém para tocar a área de negócios. E aí eu falei, vou. E, assim, eu fui porque eu queria ser a primeira funcionária na RAP quando eu fiz o lançamento aqui. Já existia a empresa na Colômbia e no México, então era um lançamento, a gente tinha muita estratégia de go-to-market e tudo mais, mas não era aquela coisa do 0 a 1, sabe? Era do 1 ao 100, digamos assim. E aí, quando ele me chamou, eu falei, eu quero ter essa oportunidade, essa experiência. E aí, foi numa época, um negócio de venture capital, né? Então, startup. E aí, a gente conseguiu uma tese em relação a cripto, numa época que cripto estava no bull market, né? Então, era uma época bastante que NFT estava muito em alta. Então, a gente viu essa oportunidade também, porque na época era muito difícil você comprar altcoins, né? Então, de forma simples, via Pix, por exemplo. Então, a gente entendeu que tinha um problema ali de experiência de usuário e a gente entrou nesse mercado. Eu não vou mentir, no começo eu achei aquilo meio esquisito, assim, né? Porque era isso, eu tava em e-commerce, que é uma coisa que é muito palpável, apesar de ser virtual. É muito palpável porque a gente faz isso todos os dias, a gente utiliza isso todos os dias. Mas daí, quando eu fui pra blockchain, primeira coisa eu falei... Não, você não conhecia nada antes? Não, eu tinha escutado falar sobre blockchain cripto, eu sabia que era Bitcoin, mas eu nunca tinha parado pra ler, né? E aí eu nem sabia como é que era a estrutura de uma blockchain, como que funcionava. E aí foi no momento que eu parei para estudar. E aí, eu até era meio desconfiada no começo, eu falei com os fundadores da Loop, eu falei, olha, não sei se é para mim isso daqui. Eles, não, estuda, e daí depois você vai descobrir mesmo, você vai decidir se é o que você gosta. E aí eu fiz um curso na Duke University, e aí eu me apaixonei principalmente pela parte conceitual de blockchain, de DeFi, etc. E daí eu falei, não, vai ser bem legal. E como eu falei, nessa época não tinha uma facilidade muito grande de comprar altcoins. E aí foi naquele momento que eu comecei tanto a minha relação com cripto, quanto minha relação com compliance. Porque a gente sempre foi, todo mundo que estava lá, tanto os fundadores quanto o founding team e tudo mais, a gente sempre teve uma carreira de executivos sérios, né, assim, de tecnologia. E aí o que a gente falou, não tinha regulamentação, assim, a gente está mais perto, hoje ainda não tem fechadinho, né? Mas tem alguma coisa e o mercado tá muito mais maduro do que naquela época. Mas a gente falou, olha, quando vier a regulamentação, a gente precisa estar estruturado. E foi então o momento que, quando a gente construiu o produto, eu também fiquei envolvida nas conversas de como fazer QIC, né? Toda essa parte de política anti-lavagem de dinheiro e tal. Então foi nesse momento que eu entrei meio que nos dois mercados, né? E aí eu tô fazendo essa parte de política de lavagem de dinheiro só 100% e compliance e tudo mais há um ano. Legal. E nesse ponto, acho que você também participou um pouco disso, falou muito sobre usabilidade de cripto e tudo mais, que naquela época era um pouco mais difícil. E, de fato, acho que essas coisas mudaram bastante de lá para cá. Sim. Mas não sei se eu, pessoalmente, considero que esteja perfeito, né? Qual que é a sua opinião sobre isso, principalmente agora, né? Que você está trabalhando
em SamSub. Como que vocês atuam nesse sentido? E já também entrando um pouco ali no assunto, não vamos falar ainda sobre os clientes de cripto, né? Vamos deixar o pessoal que está ouvindo ficar um pouco mais curioso, mas já vamos entrar um pouquinho ali no assunto, SamSub. Eu acho que quando a gente está falando sobre cripto, algumas antenas começam a subir. Assim, as pessoas começam a ter certas desconfianças. Então, e uma delas é lavagem de dinheiro, segurança. Eu acho que é a primeira. Se eu fosse apostar, seria a primeira. E aí, o que eu acho que a SamSub traz é uma segurança. Então, você sente que você está num ambiente seguro quando você é verificado, você precisa ser aprovado, não é qualquer usuário que vai ter acesso àquela plataforma. É um usuário que vai ter sua biometria facial reconhecida, a gente vai checar se ele está em listas mundiais, sanções, se tem mídia diversa, crimes, etc. E a documentação e tudo mais. E aí, para ele precisa passar por um pequeno processo seletivo ali, muito rápido, né, para ser aceito. Então, isso já traz uma segurança. O que acontece? Normalmente, se um processo de registro, de verificação de usuário, ele não é muito bem feito, ele pode até ser seguro, mas ele não é muito bem feito, vão ter uma experiência de usuário positiva, você acaba perdendo aquele usuário. Então, a gente até brincava, numa outra empresa que eu trabalhei, a gente brincava que, às vezes, tinha um processo de uma empresa de verificação de usuário tão complexo que a gente falava, nossa, o nome dessa empresa, o slogan dessa empresa seria cripto, aqui não, sabe? Porque era até muito difícil de você conseguir. Então, você precisa ter a segurança com um processo limpo, sabe? Assim, então, eu acho que a Samsung consegue ter os dois. Então, a gente traz a segurança e toda a reputação da empresa, com diversas auditorias, enfim, a gente passa por tanto auditorias internas quanto externas, temos diversos selos, e com uma experiência de usuário que seja rápida e satisfatória. Legal, e você falou até que esperava que quando houvesse uma regulação no Brasil, vocês estivessem prontos, né? E tudo bem, né? Ainda não, a gente está caminhando nisso, mas a gente já teve ali marco regulatório e tudo mais. Como é que foi esse lado da preparação e como é que vocês lidam com isso agora? Até porque a gente teve ali mudanças recentes e tudo mais. Teve até a polêmica lá da medida provisória que vai alterar a tributação de cripto. Como que todas essas coisas que rolam lá em Brasília afetam os negócios de vocês e como que vocês se prepararam também? Esse preparo, ele deu certo no final das contas? Então, sobre a SamSub, a gente tem uma estrutura de análise de campo regulatório dos países, porque a gente está nos 220 países do mundo, a gente opera em todos os países. Então, a gente tem essa análise constante, exatamente por entender o quanto que a regulamentação impacta nos nossos negócios e o quanto que a regulamentação é muito urgente para os nossos clientes. Então, acontece muito de uma regulamentação, ela ser, uma lei sair e os nossos clientes terem 3, 6 meses para se adaptar. Então, a gente precisa estar com o serviço disponível quando eles precisarem, na velocidade que eles precisarem. Então, isso é uma constante. E como a gente está, como eu te falei, em todos os países do mundo, tem regulamentações que ainda não estão maduras num país, mas que já foram aprovadas há diversos anos em outros países. Então, a gente tem esse produto que já está disponível para esse país estar com uma regulamentação mais madura para todos os países do mundo. Então, isso dá uma vantagem maior, essa internacionalização. Exatamente quando a gente fala de cripto é ainda melhor, porque a gente não está lá ainda, como eu estava falando, a gente não está, eu acredito que a gente não está ainda no melhor cenário de experiência de usuário, apesar de ter melhorado demais, mas eu acho que o mercado vai amadurecer muito. Então, quando você consegue trazer esse aprendizado internacional de outros países de forma local, você consegue ajudar muito mais
os operadores de cripto ou de outros setores que a gente atende também, porque a gente não atende só cripto, mas todos os setores possíveis. Não, eu achei impressionante o número que você falou, né, de 220 países. E até perguntei sobre o Brasil, mas agora eu fiquei curiosa para todo o resto, porque, assim, querendo ou não, cada país tem lá a sua abordagem, né, mais amigável, menos amigável e tudo mais. Como eu disse, também é um setor que está em ascensão ali e muitos desses reguladores, eles ainda também estão entendendo como é que funciona, né, toda essa tecnologia. Então, e você disse que vocês fazem essa análise para todos os países. Acaba sendo um desafio essa mudança de perspectiva de um país para outro? Como que vocês balizam isso? Eu acho que é uma oportunidade. Então, assim, a Samsung, ela é uma empresa que ela tem uma possibilidade, assim, até um talento de ser muito internacional, porque a gente é 100% remoto, então a gente consegue ter essa habilidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu acho que a gente também, além de a gente ser remoto e nosso time de análise de legislações, ele está em todo lugar, a gente tem times de negócio como eu aqui no mundo inteiro. Então, a gente consegue ter essa conexão do que está acontecendo como tendência no mundo inteiro, dentro do setor, e também trazer aquele tempero local, né? O que está acontecendo ali na vida real. Então, a gente consegue misturar essas duas coisas e eu acho que é uma oportunidade que a gente tem. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Aqui está acontecendo agora discussões muito acaloradas e quentes, né? Assim, sobre finalmente, a regulamentação de cripto aqui no Brasil. E uma das discussões, porque a gente está sempre conversando com as associações, que conversam muito com os reguladores, os nossos clientes conversam muito com os reguladores, e uma dos guias que a gente teve sobre essa regulamentação, ela tem bastante conexão com dois tópicos dele, tem bastante conexão com o que a Samsung oferece. Não é tanto novidade, que é a verificação de usuário e tudo isso que a gente já está acostumado, mas tem um outro parágrafo que ele fala sobre monitoramento de transações suspeitas e um produto e um conceito de análise que se chama Travel Rule, ou regra de viagem, que é o fato de você fazer todos os cheques de uma transação, tanto de cripto, quanto off-chain também, fiat e tudo mais, mas a gente, que isso é algo que a regulamentação está discutindo, tá? A gente sabe que nas reuniões isso está acontecendo. Só que isso já é uma realidade em diversos outros países do mundo, então na Europa já nos Estados Unidos, Hong Kong e tal. Então, como a Samsung já está lá, a gente já tem esse produto. Então, eu conversei muito como eu estava falando, com essas pessoas que estão dentro das conversas de regulamentação, e eles vieram falar para mim, me perguntar, e eu acho que tem uma parte muito educacional quando a gente está falando sobre esse produto, que é como funciona, o que eu preciso, qual que é a grande vantagem de eu fechar um travel rule, né, uma regra de viagem com vocês, ou fazer in-house, o que eu preciso. Então, acho que tem essa, como eu falei, uma oportunidade. Quando e se no Brasil a regulamentação pedir a regra de viagem, o travel rule, a gente vai estar pronto. Então, eu acho que é uma oportunidade. E como que você posicionaria o Brasil nesse sentido? Ele está na frente, ele está atrás, ele está no meio ali, em questão de avanço? De regulamentação de cripto? Eu acho que depende do ponto de vista, assim, sabe? Eu acho que cravar alguma coisa, alguma visão pode ser muito ou prepotente da minha parte. Mas, assim, o que eu vejo? Eu vejo uma coisa que, assim, o regulador do Brasil, ele é muito responsável em relação a isso. Então, quando a gente teve o Crypto Winter, todos aqueles problemas que, enfim, a gente já passou por isso, ocorreu um certo medo generalizado principalmente de empresas de finanças tradicionais que estavam começando a se interessar por blockchain e cripto no geral, começou a ter esse medo. Então, eu acho que a gente começou a ter... Aí saiu o decreto, a lei, e que, não foi bem especificada, mas já teve ali um avanço, e um movimento muito grande do mercado de autorregulamentação, de entender
o que você precisa, como ali, bom senso e boa fé, para manter uma corretora ou uma VASP, ou um on-off-ramp, etc., de forma segura, né? Então, eu acho que a gente passou desse ponto, que acho que deu uma baixada nesse medo generalizado, e não da noite para o dia, mas aos poucos, quando a gente começou a entender quem eram os players sérios, quem que queria discutir regulamentação, as associações ficaram mais robustas, mais fortes, muitos eventos de discussão de regulamentação, eu fui uns 2 ou 3 no Banco Central, por exemplo. Então, eu acho que ali o regulador, ele tem muita maturidade para falar sobre esse tema. Então, porque eu falo maturidade porque não é uma caça às bruxas, e o regulador entende que o mercado ele entende da inovação e não rechaça essa inovação. Então, não vê como uma ameaça, e sim como uma oportunidade, fazendo as coisas de forma séria. Então, eu acho que todo esse tempo, que foram, acho que uns 4, 5 anos, que tem essa discussão muito forte de regulamentação, ele foi bem aproveitado. Então, as pessoas todo mundo está discutindo de uma forma de qualidade. A gente não perdeu tempo, na minha visão. Deve ter gente que deve achar que está demorando demais, entendeu? Ou que nem regulamentação deve ter. Mas na minha visão, eu acho que está sendo feito num tempo bom. Assim, a maioria das pessoas aqui que também vieram no podcast sempre falaram que o Brasil é vanguardista e tudo mais. Então, é super interessante ter também a sua visão sobre isso. E eu também não pude deixar de reparar que você falou sobre essa questão de caça às bruxas, mencionou também essa questão antifraude e tudo mais, que ela é muito necessária no mercado cripto, assim como qualquer outro mercado, mas acho que a partir do momento que a gente digitaliza muito as coisas, também a gente precisa começar a tomar novos cuidados, né? Porque as pessoas podem estar ali atrás de uma tela e as coisas ficam mais difíceis. Então, nesse sentido, eu quero saber qual que é a sua visão sobre isso, como que Sunsub também atua nesse cenário em que, inclusive aqui no Future of Money, a gente quer evitar essa caça às bruxas. A gente busca ali uma abordagem mais amigável ao setor que precisa de regulação para justamente resolver essa questão sem cortar a inovação, né? Porque, que eu até comentei um pouco mais cedo aqui no podcast, que anos atrás tinha muita gente que enxergava essa inovação com maus olhos e tudo mais, então tinha até também essa visão de que cripto era pirâmide, era fraude, era golpe, e obviamente acho que ninguém que está envolvido nesse setor quer essa fama, no caso, mas a gente também não pode negar que existem sim pessoas mal intencionadas envolvidas ali. Então, como é que funciona para você esse lado de equilibrar as duas coisas? Eu acho que exatamente tendo serviços e também educação em relação à compliance. Então, a gente tem uma parte bem... eu acho que a inovação em cripto já está dada. Sabe, assim, a gente já está discutindo isso desde o lançamento de Bitcoin e do ethos mesmo de cripto ali. E cada hora é uma coisa nova, né? NFTs, Ethereum, DeFi, contrato inteligente. Poderia ficar até amanhã falando. E o que eu acho interessante, assim, só abrindo um parênteses, eu acho interessante porque o Bitcoin foi lançado, o blockchain virou uma tecnologia real, e aí eu acho que um monte de pessoas começaram a se debruçar nessa tecnologia, e foi uma tecnologia que ela veio antes até dos problemas que você precisava ser resolvido, entendeu? Porque normalmente é isso, você tem um problema a ser resolvido e aí você chega você inventa uma tecnologia baseada nesse problema. É óbvio que você tem o ethos de Bitcoin sobre as finanças serem centralizadas demais, sobre o fato do não necessariamente o seu dinheiro
tá ali sobre a sua posse, sim, sobre, enfim, instituições, tem essa parte. Mas eu acho que ela não se esgota, não é só isso, entendeu? Então, assim, além disso, depois que a blockchain, as pessoas começaram a se debruçar nessa tecnologia, a gente começou a ver que existiam mais utilizações para aquela tecnologia do que realmente o Bitcoin e DeFi puro. Então, e o que aconteceu foi que a gente teve esse caminho todo até agora, né? Então, assim, em inovação, e é o que você falou, pô, a gente teve uma época de NFT, a gente teve uma época de on-off ramp, agora a gente está com uma estrutura, pelo menos assim no Brasil, de indo bastante para real world assets, tokenização, a parte de stablecoins também, que é muito importante, mas, enfim, então eu acho que a inovação, todo esse papo, para falar que a inovação já está dada, já desde o momento zero, já é inovação. Então, como que você consegue fazer essa inovação, ela ser organizada, sem ser massacrada, né? Sem ser parada. Então, eu acho que com pequenos processos que, quanto mais, como eu falei no começo, quanto mais limpo, melhor, você passar por aquilo, também com uma tecnologia, então também utilizando tecnologia, utilizando IA, a gente usa muito IA para verificação de documento, de identidade, de reconhecimento facial, mas que o usuário gaste pouco tempo naquilo, ou que ele não gaste nada, ele nem saiba que ele está passando ali para um monitoramento de comportamento dele, porque isso não vai atrapalhar o que ele está fazendo. Então, mais vai deixar ele seguro. Então, eu acho que é por serviços e educação em relação a compliance, de uma forma com uma experiência de usuário muito boa. Legal, e justamente eu acho que você me falando tudo isso, me passa essa impressão de que é isso, a gente tem essa inovação, a gente tem esse caminho a seguir, e por trás tem muita gente trabalhando para garantir que isso seja feito de uma forma segura. Sim. E você é uma pessoa que está envolvida com isso. Então eu quero que você me conte mais sobre as soluções que a Sunsub oferece e como que isso funciona ali, né, por detrás das cortinas do teatro, né? Como que são os bastidores, como que vocês garantem essa segurança e que as coisas sejam feitas da forma correta? Sim. Então, a Samsung é uma empresa que existe há 8 anos, e a gente começou com um produto, depois foi adicionando diversos outros, e a nossa proposta é ser tudo numa plataforma só. O que acontece muito quando eu me deparo com uma situação com um cliente que eu preciso ajudá-lo a, normalmente, melhorar aquele processo dele. Então, o que acontece bastante você chega num cliente e no time de compliance, nos advogados, a parte de jurídica, etc., produto, e eles têm 5, 6 fornecedores para a área de compliance deles. Quando a gente está falando da Samsung, a gente consegue ter todos os produtos em uma única plataforma. Então, você imagina o quanto que isso você facilita e aumenta a produtividade do seu time, além de reduzir custo. Então, a gente tem 3 grandes produtos. Um deles é o QIC, que é Know Your Customer, ou conheça o seu usuário, e que ele é uma verificação de usuário pessoa física. E aí você fala, o que vocês verificam? Tudo. Assim, a gente tem, esse é o grande produto, é um dos 3 grandes produtos, e depois a gente tem diversos subprodutos. E aí você tem, desde, como eu estava falando, verificação de documento, por
padrões fraudulentos e até biometria facial, detecção de deepfake, pessoas criadas de forma sintética e tal, até cheques de base de dados, por exemplo, da Receita Federal. Então, a gente consegue ter tudo isso. Depois, a gente tem o QIB. Lembra, eu estava falando QIC, que era de Customer, agora é de QIB, que é Business. Então, é Know Your Business. Aí é para empresas mais que vendem para outras empresas. Tem como clientes ou parceiros de empresas e vocês precisam fazer o due diligence daquela empresa. Que aqui também tem um problema de experiência de usuário terrível. Tem muita gente que faz isso 100% terceirizado para um outro escritório e a gente consegue fazer isso também tudo dentro de uma única plataforma, verificando desde da identidade dos sócios até também na Receita Federal, se você tem outras entidades em outros países, todo tipo de documentação a gente consegue fazer, e até score, que a gente chama de pontuação de risco, né, o risk score, daquele tipo de cliente baseado em uma série de critérios. E por último, mas não menos importante, porque é um dos que eu mais gosto, é o nosso, que é o monitoramento de transação. O monitoramento de transação, ele é até esses dois outros produtos, eles são no registro do usuário. No momento que o usuário resolve ser cliente de uma outra empresa, sendo pessoa física ou jurídica. No monitoramento de transação, é após isso. Então, é no dia a dia ali, nas transações que eles realizam, etc. Então, a gente consegue identificar se aquele comportamento daquele usuário, de acordo com diversos dados e como que ele se comporta na plataforma, é um comportamento de risco ou não. E aí pode ser um comportamento de risco desde um roubo de conta, por exemplo, alguém invadiu aquela conta e daí a gente identifica aquele padrão diferente e a gente pode adicionar uma ação quando você identifica esse padrão. Então, a gente viu que tem alguns comportamentos aqui, indícios de que alguém está roubando essa conta. Então, quando essa pessoa vai fazer um saque, você pode pedir uma selfie, por exemplo, para identificar que é o dono da conta. Então, desde isso até um produto que é bem interessante que a gente tem, porque a gente não, como eu estava falando, a gente não vende só para cripto, a gente também vende para casas de apostas, para transporte, para educação, diversos outros tipos de produto, de setores. E aí, por exemplo, quando a gente tem para casa de apostas, a gente consegue identificar por o comportamento daquele usuário se ele tem uma tendência a ter um vício em jogo, por exemplo. Então, a gente consegue fazer tudo isso dentro da parte de monitoramento de transação, que é aí o antifraude. E aí a gente consegue fazer isso tanto fora da blockchain quanto dentro da blockchain, de diversas formas. E então, normalmente, são esses 3 produtos e você consegue fazer N coisas. Você consegue transformar a sua área de compliance em algo muito simples e rápido. Legal. Quem está ouvindo agora já deve estar pensando, nossa senhora, agora a gente está sendo monitorado em tudo que a gente faz. E sim, né? Mas não deixa de ser necessário para a gente evitar também determinadas coisas, como crimes, lavagem de dinheiro e tudo mais. Quando a gente fala sobre toda essa questão de lavagem de dinheiro, não é só aquela pessoa que está cometendo um crimezinho leve, né? Quando a gente participa de eventos sobre regulação e tudo mais, né? A gente vê o pessoal do MP comentando sobre pornografia infantil, né, e tudo mais. Então, acho que é uma questão que precisa, sim, ser levada a sério. E agora a gente vai destrinchar tudo isso que você me falou também. Porque, pensando primeiro nesse lado de KYC, como que funciona isso? Porque a gente falou também, agora há pouco, sobre usabilidade. Então, o usuário que ele quer comprar cripto ou, sei lá, fazer qualquer coisa nesse ambiente, ele não vai querer ficar passando toda a ficha corrida dele lá no site que até então talvez ele nem conheça, esteja querendo conhecer agora, né? E vai deixar o dinheiro dele lá, inclusive. Então, como que funciona o acesso a todos esses dados e a análise, né? Como que isso também se adequa à LGPD e afins? A gente é super sério em relação ao LGPD. Então, os dados dos usuários dos nossos clientes, eles são cedidos pelos usuários para os nossos clientes e eles são dos nossos clientes.
todo o arquivo dessa informação e a utilização dessa informação, ela é 100% em relação ao LGPD, e não só necessariamente LGPD do Brasil. Então, como a gente utiliza regulamentações, a gente é uma empresa internacional, as mais estritas regulamentações estão sendo abraçadas e incorporadas, na verdade, pela Samsung. Então, a gente é muito sério em relação a isso. Como eu falei, a gente tem uma página lá no nosso site, samsung.com, a gente tem uma lista enorme de auditorias que entram na nossa gestão e fazem esse check. Então, é extremamente sério o que a gente faz em relação à segurança. Então, eu acho que a gente consegue ter essa seriedade e passar essa seriedade para os usuários também. Porque, assim, eu acho que não tem nada que uma pessoa pode... Uma das coisas, digamos assim, que uma pessoa pode demonstrar uma confiança para uma empresa é colocar o fruto do seu trabalho ali dentro daquela aplicação, daquele banco, daquela exchange. Então, eu acho que quando o usuário escolhe aquela exchange e ele percebe o quanto aquela empresa é séria, então quando ela quer te conhecer, porque se você não for um usuário sério, ela não vai abrir uma conta para você, isso traz uma tranquilidade, aumenta ainda a confiança. E como eu te falei, a gente monitora até roubos de conta. Então, se uma pessoa conseguiu passar pela verificação, ela talvez não vá conseguir fazer o saque, porque a gente identifica diversos padrões de IP, de regional, enfim, até de comportamento de usuário, para identificar que aquela pessoa não é a dona da conta. Então, eu entendo como algo positivo para o usuário. Eu, pessoalmente, gostaria de colocar o meu dinheiro, os meus investimentos numa empresa que eu confio. Então, eu acho que essa empresa ter uma segurança faz parte da minha confiança. E também faz parte desse processo, você comentou, porque a gente desconfia ali de uma transação que pode ser fraudulenta, ou pode ser um roubo e tudo mais, então a gente coloca mais desafios, digamos assim, para a pessoa passar e comprovar que é ela mesma querendo fazer aquela transação. Então, do ponto de vista de usabilidade, é um pouco disso, né? Por exemplo, se sou eu que estou querendo fazer uma transação do tipo que eu sempre faço e vocês já sabem, eu vou lá e eu vou conseguir fazer isso de uma forma tranquila, sem obstáculos ali que vão me deixar brava porque o aplicativo não está funcionando e eu só quero fazer aquela transação. Agora, se tem ali uma questão mais suspeita e tudo mais, aí é necessário que ultrapasse esses obstáculos para ir comprovar que sou eu mesmo, ou até comprovar que não sou eu, e aí evitar ali algum problema maior? Sim. A gente chama de ação. É uma ação requerida em relação a uma correspondência de alguma regra antifraude. Eu acredito que isso é uma proteção. Então, eu já tive também experiências como usuária, né? Então, de você ter todos os dias ali, você faz um Pix para alguém, etc. E aí você entende ali no seu banco do dia a dia mesmo, Fiat, que vai ser muito rápido, e a gente aqui no Brasil é muito exigente em relação à experiência de usuário, exatamente porque a gente é acostumado com o Pix. Então, isso é algo que algo que a gente tem uma certa exigência. E, além disso, eu acho que a gente tem também é acostumado com, por exemplo, todos os dias, ou sei lá, todas as semanas eu faço um Pix de R$200 para minha filha. Mas teve um mês que eu tive que, não sei, pagar um empréstimo de R$7.000. Isso não está dentro do meu padrão. Então, quando você sabe, vão lá e pede, o aplicativo do banco ou da exchange pede uma selfie sua, você entende aquilo. Eu acho que o usuário brasileiro já está educado, assim, pelo menos o Fiat, ele já está educado nisso. Eu entendo, porque eu nunca faço um Pix de R$7.000. Eu sempre faço de 200. Então, como que a gente já entende isso?
acho que precisa, sim, tomar cuidado de como que você... no exagero disso. Porque você não quer o tempo todo... Você vai fazer um Pix para um taxista de R$30, você não quer ter que fazer uma selfie. Então, eu acho que você estabelecer os parâmetros de uma forma mais perto do perfeito é o melhor, sabe? Então, eu acho que um bom antifraude, ele dá segurança sem limitar muito. E você também falou sobre a ferramenta de monitoramento de transações e tudo mais, e até você também estava lá no evento que tinha o Ministério Público, Polícia Civil e tudo mais, comentando sobre essa questão mesmo de que a gente chama de cybercrimes e tudo mais, e como essa colaboração entre, né, o governo e essas empresas do setor é importante para você evitar que pornografia infantil seja propagada aí pela internet e o dinheiro oriundo disso seja lavado com criptomoedas ou com qualquer outra coisa. E nesse sentido, pensando na ferramenta que vocês oferecem, como que fica? Existe essa contribuição ali para determinadas investigações? Vocês veem alguma coisa ali suspeita, vocês informam? Ou também esse trabalho fica com o cliente que contrata a ferramenta? Como é que funciona? A gente facilita facilita a construção de material que os nossos clientes enviam para as autoridades. Então, a gente tem, dentro da nossa plataforma, diversos relatórios automáticos que são criados, que entram muito e, às vezes, até superam o padrão que as autoridades, o MP, polícia, etc., exige. Então, a gente entende que isso é algo no mercado. Só que, como eu estava te falando, os nossos produtos, eles são modulares. Então, a gente consegue criar o compliance que você quiser lá dentro. Isso é responsabilidade do nosso cliente. A gente é só um facilitador ali e atesta a veracidade. A gente é um especialista naquela tecnologia. E aí, o nível de especialidade, de segurança, quem define são os nossos clientes. Mas, como eu falei, a gente facilita isso através da nossa plataforma. Legal. E agora, a pergunta que não quer calar, né? A gente já falou um pouco sobre as ferramentas que vocês oferecem e tudo mais, então acho que já deve ter dado ali alguma dica para quem está ouvindo, né? Sobre por que elas são tão requisitadas no mercado cripto. Mas quero que você traga um pouco mais sobre isso e também conte pra gente um pouco dos clientes que vocês têm, né? Eu sei que todos você não vai conseguir falar aqui pra gente hoje, infelizmente. Mas, né, lá no início, na abertura, quem estava ouvindo, escutou eu chamar você de dona do mercado cripto, né? Que, obviamente, é uma brincadeira, mas a gente faz essa correlação justamente porque Sansub não é uma empresa completamente nativa de cripto, mas atende muitos clientes de cripto, assim, a ponto de... sei lá, diria que praticamente todos os principais estão com vocês. Sim. E aí, a pergunta que não quer calar, a gente quer saber por quê. E quais são, obviamente. Assim, eu acho que é multifatorial. Não tem só um motivo, né? Hoje em dia, eu analiso isso também por a gente ser uma empresa internacional e a gente conseguir estar à frente de produtos de compliance tecnológicos de qualquer região. Então, isso facilita muito. Traz uma tranquilidade, a nossa reputação é muito boa dentro de cripto exatamente por causa disso. Porque diversas vezes que eu apresento a plataforma para algum cliente, eles falam até, nossa, é ainda mais do que eu preciso, ou a mais do que eu necessito, porque a gente tem outros países que são muito mais rígidos, ou outras empresas que são mais rígidas, tem uma política interna mais rígida. Então, a gente está adaptado a isso. Então, eu acredito que é por causa disso, porque a gente consegue se ajustar a praticamente qualquer regulamentação do mundo, então facilita muito. E também a gente sabe que muitas das empresas de cripto são internacionais. Então, não tem uma das características de uma transação dentro da blockchain é a facilidade, a rapidez de você mandar para qualquer lugar do mundo os seus ativos. Então,
eu acho que se conecta essas duas coisas, assim, de forma muito forte, mas eu não acho que é só por causa disso, tem multifatorial, enfim, a empresa de 8 anos, tem muita coisa aí que aconteceu. De alguns clientes que a gente tem, então, por exemplo, de cripto, a gente tem a MoonPay, que é um dos maiores on-off ramps que a gente tem no mundo, a gente tem a Bybit também, BitGet, a Huobi, Elbank, Gate.io e diversos outros também, então, dentro, como eu falei, dentro do nosso site, Samsung.com, tem lá um monte de case, de estudos de caso de nossos clientes, de depoimento deles. Só que, como eu falei, a gente não está só em cripto. Então, a gente tem, por exemplo, dentro de casa de aposta, a gente tem Betano. Para transporte e aluguel de carro, a gente tem a Avis. E para educação, por exemplo, a gente acabou de lançar uma parceria com o Duolingo, que eles utilizam a gente também para verificação. Então, como eu falei, como a gente vai muito além, dá para praticamente se adaptar em qualquer tipo de mercado. Muito bom. Inclusive, alguns dos clientes que você mencionou já até estiveram aqui, né? Bybit, Israel, acho que saiu o episódio recentemente. BitGet vai vir aqui, a gente já tá marcando, já fica o spoiler aí para quem tá ouvindo. E infelizmente, a gente está chegando próximo ali do encerramento do nosso tempo, mas a gente tem o Momento Mint, que é a pergunta da nossa patrocinadora, a Mint, plataforma cripto do BTG Pactual. Então, acho que, pelo que a gente já conversou, já temos ali também uma dica de qual vai ser a sua resposta, mas eu não posso deixar de perguntar se você acredita que as finanças tradicionais, elas já se integraram com as finanças digitais, ou isso é um processo que ainda vai levar um tempo para acontecer e talvez ali uma previsão ali de quanto tempo? A gente já está avançado nesse processo? Eu não vou ser tão prepotente de falar quanto tempo, porque uma coisa que eu sempre digo é que se você é uma pessoa que se diz especialista de cripto, você sabe pouco de cripto, porque é um mercado muito dinâmico, né? Em 5 anos que eu te falei que a gente está aqui, tudo mudou, é super dinâmico. Então, mas eu tenho alguns palpites e quando eu entrei no mercado de cripto, que era que eu te falei que tinha NFT e tal, eu entendi que dentro de cripto existiam segmentos ou tribos, digamos assim, de pessoas que acreditavam que aquela tecnologia era para alguns tipos de coisa, de movimento, né? Eu sempre fui da pessoa que entendia ou que acreditava que onde a gente tinha um problema operacional ou uma oportunidade ali de adicionar mais tecnologia no processo, era onde que cripto ia ter uma adoção em massa, digamos assim. Então, eu acho que hoje a gente não chegou lá ainda, não está 100% integrado, mas isso está caminhando. Isso é fato. Assim. Então, quando eu entrei para agora, as coisas estão se estruturando. E se estão estruturando, na minha opinião, para onde eu achava que deveria, que que é para você facilitar tanto o início, tanto a iniciação quanto um investimento de ativos. Então, você digitalizar ativos, então a parte de tokenização, ela é antigamente, eu acho que assim, de forma tradicional, na verdade, poderia ser mais tecnológica, então a blockchain ela chega para você facilitar isso, então tem a parte de securitização, até a parte de bolsa também. Então, acho que a gente tem a blockchain facilita muito e traz rapidez, agilidade e até você ter uma inserção maior, uma democratização maior de investidores em diversos ativos, né? Então, acho que você já deve ter comentado aqui em algum momento que saiu uma informação, acho que foi no Datafolha, se eu não me engano, sobre hoje a gente tem mais investidores em cripto no Brasil do que na Bolsa. E isso é algo que traz alguma informação para a gente. Então, essa informação tem mais gente querendo investir no Brasil. Então, como que a gente facilita isso? Eu acredito que seja pela blockchain também. E a segunda parte é sobre câmbio. Então, como que a gente não consegue... Como eu estava te falando, a gente é muito mal acostumado com cripto. Como você não... com Pix, como que você não tem essa mesma experiência de usuário para
mandar... Como você não consegue mandar um Pix para os Estados Unidos? Ou como você não consegue mandar um Pix para a Argentina? E eu acho que a resposta está aí na blockchain, em cripto, em stablecoins, e como que também a gente está indo para esse caminho. Então, eu acho que a gente não está lá, mas a gente evoluiu muito e a gente está começando a se integrar exatamente de uma forma bem estruturada. Não, com certeza. Você comentou que entrou também em cripto na época dos NFTs. Eu também, muita coisa mudou desde então. Até hoje eu também não sei se eu entendo muita coisa, Exato. mas a gente tenta aqui, né? E Sim. a gente traz um conteúdo muito bom para quem está assistindo a gente e, inclusive, né, agora fazendo o encerramento, infelizmente, né, acabou o nosso tempo. Acho que foi um papo muito bom. A gente trouxe vários assuntos interessantes aqui. E, lógico, não posso deixar de pedir para o pessoal que está ouvindo também ler as nossas matérias na Exame e seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram. E se você quiser também passar os seus contatos ali para quem também tiver interesse em SunSub. Eu acho que só entrar no nosso site, samsub.com. A gente tem diversas informações lá. Se quiser me mandar uma mensagem também no LinkedIn, a gente pode conversar sobre os produtos da Samsub, KYC, compliance no geral e cripto também. Vou ficar muito feliz em conversar com os seus ouvintes. Obrigada, Georgia. A gente vai ficando por aqui.